can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the top. Oi, gente, começando mais um vlog aqui para o canal. E dessa vez é sobre um thriller que eu não tinha a mínima intenção de fazer um vlog sobre ele. Porque achei que, não sei, ia só falar dele no Instagram mesmo e seria isso. Porém, comecei a ler ele e estou simplesmente amando o livro. Daí eu acho que vai dar bom. Então, decidi fazer um vlog. E é sobre o livro A Dor do Meu Segredo, da Robin Drilling. Eu acho que é assim que se fala, não sei, posso estar falando errado, provavelmente. Vamos lá, gente. Esse livro aqui é um livro da Trama, né? A Trama é uma editora que ela é meio que especializada em thrillers e fantasias, então eles lançam mais ou menos esse tipo de gênero aí, né, de livro, mais focado em thrillers e fantasia. Eu sou parceira da Trama e a gente sempre recebe por aqui os livros de thrillers deles, porque foi o que eu escolhi receber, né? Que eu gosto mais de thriller do que de fantasia. Então, esse livro aqui é um thriller psicológico. Ele tem 320 páginas. Pra mim é um livro pequeno, razoavelmente, né? Pra mim só é calhamaço depois que passa das 500 páginas. Mas, nesse livro aqui, a gente vai conhecer uma mulher que é transexual. Então, esse livro aqui, ele já vem com uma abordagem assim, ó, entendeu? Uma representatividade grande. Por quê? Porque a nossa protagonista é uma transexual e o nome dela é Charice. Eu acho que é assim que se fala, Charice, não sei falar. Mas a gente vai ter essa protagonista transexual e ela é acusada de ter assassinado o William, que é um filho de um senador muito conhecido ali da região onde eles vivem, né, onde a história se passa. E com isso, ela é acusada e ela vai para o que? Julgamento, obviamente. E, gente, tô adorando esse livro aqui. Eu estou na página 42. Já tô assim, chocada com o que eu li aqui, porque a gente percebe como os transexuais são invisíveis, assim, pra sociedade, sabe? É como se eles não existissem, literalmente. A gente tem uma introdução aqui no começo do livro, que é de uma moça que se chama Amanda. E essa Amanda, ela é a primeira transexual a chefiar a Comissão de Ordem dos Advogados do Brasil. Então, assim, ela dá algumas informações nessa introdução sobre a realidade dos transexuais. Assim, gente, o Brasil, ele tá no topo dos países que mais matam transexuais. Então, assim, teve uma pesquisa que rolou aqui e ela traz essa informação na introdução, que o Brasil teve 175 casos de assassinatos contra transexuais, enquanto nos Estados Unidos, no mesmo período, tiveram casos de 37 pessoas transexuais assassinadas lá nos Estados Unidos. Então, assim, no Brasil foi mais que o dobro, sabe, gente? Numa mesma época. Então, assim, é realmente chocante, é uma coisa que é pra chocar mesmo, porque é uma realidade totalmente diferente, né? De fato. E eu já gostei aqui que já acho que no terceiro capítulo, mais ou menos, a gente já tem essa advogada, né? Porque a gente também vai ter a Erin. A Erin é uma advogada que ela também é trans. Tipo assim, quase ninguém sabe disso ali no meio onde ela trabalha e tal, são as pessoas mais próximas, etc. Porque ninguém olha pra ela e fala, você é uma trans. Então ninguém sabe. E aí a gente tá lidando então com a protagonista, que é transexual, e com a advogada dessa protagonista, que também chega a ser uma protagonista, talvez, do livro, que também é transexual. E quando ela vai pegar o caso da Charice, ela logo fala pro sócio dela. Ela diz o seguinte: se a gente pegar esse caso, o nome da nossa cliente é Charice e é ela, dela e Senhora Barnes. Então, assim, ela já, entendeu? Ela já dá ali o checkmate, entendeu? Porque o sócio dela tava tratando a Charice como se fosse o Samuel, que no caso seria antes da transidade ali, né?
honesta. E daí ela já joga isso, eu achei sensacional, porque, gente, não tem como errar pronome, pelo amor de Deus. Quem erra, erra porque quer, porque não dá, entendeu? Não dá, já passamos dessa fase. E aí eu tô adorando esse livro. Então, quando eu avançar mais nessa leitura, eu volto pra comentar com vocês o que eu tô achando, como tá sendo minha experiência de leitura, e também porque o meu braço tá doendo já e eu vou ter que finalizar esse vlog. Finalizar esse take, vocês entenderam, né? Um beijo e até mais. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Oi, gente, vim atualizar este vlog, né, porque faz um tempinho já que eu não passo pra atualizar. Na verdade, não faz tanto tempo assim, mas eu venho comentar com vocês hoje sobre o que eu estou achando do livro A Dor do Meu Segredo. E, gente, eu acho que, de fato, esse livro vai ser o primeiro livro da trama que eu vou ter uma boa experiência, sabe, que eu estou tendo uma boa experiência lendo. Não que os outros que eu já li da editora não tenham sido uma boa experiência, mas foram livros medianos, com 3 estrelas e etc, com alguns probleminhas que eu tive durante a minha leitura. Já com esse livro aqui, eu não estou tendo nenhum grande problema, assim, com a leitura. Tá fluindo muito, muito rápido. E eu tô gostando muito dos personagens, tô gostando muito da protagonista dessa história. Principalmente, a gente fica com uma sensação de que a gente conhece ela, sabe? De que ela realmente é uma pessoa muito real, muito palpável. Assim como todos os outros personagens dentro desse livro, eles são muito reais, eles são muito palpáveis. Então, você acaba criando uma conexão com eles, sabe? E eu tô gostando muito disso, porque eu adoro livros que fazem com que eu crie essa conexão com o personagem, sabe? Tem algumas coisas pra comentar com vocês, que eu já fiz várias marcações, acho que não vai dar pra vocês verem, mas eu fiz várias marcações pra comentar com vocês, pra eu não esquecer, né, de comentar com vocês durante o vlog. A gente vai ter, então, a Erin, né? A Erin é uma advogada e ela é, basicamente, uma das protagonistas do livro, junto com a nossa acusada de homicídio, que é a Charisse. Então, a gente vai ter a Erin, que é advogada, e daí, gente, a Erin é uma mulher transgênero também, assim como a cliente dela. Digamos assim que a gente vai conhecendo um pouquinho sobre como foi a família da Erin aceitar esse processo dela, sabe? Essa transição que ela fez de fazer a cirurgia e etc. E realmente fazer com que a sociedade reconhecesse ela como uma mulher, né? Porque ela muda o nome. E eu achei muito legal a autora colocar isso aqui no livro, porque a gente não só está acompanhando o caso da Charisse junto com a Erin, que é a advogada, e o Duane, que é o sócio dela, que também é um advogado. Então a gente percebe que a autora está, de fato, querendo que você crie uma conexão com essa personagem, né? E eu achei muito interessante a autora colocar esse processo dela, sabe? Colocar a personagem relembrando coisas do passado dela, como foi fazer essa transição, ter a coragem, sabe? Botar a cara a tapa ali na sociedade e ter a coragem de fazer isso, porque você realmente precisa ter coragem pra fazer isso. A gente sabe que mulheres transgêneros são muito afetadas dentro da própria comunidade LGBT. Então é uma coisa que você vê esse processo todo dentro de um livro de thriller, sabe? É muito diferente, é muito fora ali da zona de conforto de qualquer leitor que lê thriller, de fato. E aí a gente tem aqui, então, o processo da família dela de aceitar isso, né, de aceitar essa decisão e aceitar de fato quem ela é, porque mulheres transgêneros não escolhem ser transgêneros, elas nascem como homem, mas elas sempre foram mulher, elas se sentem mulher, elas são mulheres, então é basicamente isso. E aqui o pai da Erin e o irmão da Erin cortam relações com ela durante esse processo, então a gente vê pra personagem como foi esse corte de relações, sabe? Que ela era muito próxima do irmão, ela, tipo assim, idolatrava o irmão dela,
dela e ela era muito próxima do pai, então ter esse corte das relações familiares é muito difícil. É difícil pra qualquer um, mas eu imagino que diante dessa situação seja ainda mais difícil, ainda mais complicado. Então é muito legal a autora ter abordado isso, sabe? Porque a gente vai se apegando à personagem, principalmente por causa disso. E também em relação a pessoas transgêneros sendo julgadas em tribunal, gente, o descaso que a autora mostra dentro desse livro é realmente inacreditável. Tem até uma coisa que eu queria ler aqui pra vocês. Isso aqui que eu vou ler pra vocês é um juiz falando pra Erin, tá, gente? Só pra vocês entenderem o contexto. Ele diz a seguinte coisa. Até respirar fundo, porque eu já vou ficar estressada. Inclusive, tô passando raiva com esse juiz aqui, com algumas coisas que os personagens falam, que são totalmente preconceituosas. E você lê e você fica tipo assim, eu não acredito que eu estou lendo isso. Ai, que ódio. Mas vamos lá. Diz o seguinte. O segundo pedido requer que o réu, um homem de 19 anos, seja transferido para a penitenciária feminina. O réu também pediu para receber tratamento médico para que lhe seja concedido acesso a hormônios femininos. A defesa apresentou relatórios da doutora Mary, médica, e de Jamal, assistente social, alegando que o réu sofre de disforia de gênero e é, na verdade, uma mulher, apesar de ter sido designado homem no nascimento. Em oposição, o Ministério Público apresentou um relatório da doutora Sidney, que examinou o réu e considerou biologicamente homem, apresentando comportamento delirante, já que o réu acredita ser uma mulher apesar do fato de ser em todos os aspectos um homem. Tendo descoberto que o réu é um biologicamente homem, a opinião da doutora Singer é a de que seria impróprio alocar o réu em um presídio feminino e que fornecer hormônios femininos a um homem seria não só negligência médica, quanto uma medida desnecessária e inapropriada. Então, assim, cara, quando eu li isso aqui, eu tive que parar de ler o livro, fechar o livro e respirar, porque a minha vontade era entrar dentro do livro, dar um socão na cara desse juiz e mandar ele pra puta que pariu. Porque... Olha, sinceramente, que ódio. Mas aqui a autora, então, ela mostra esse descaso de fato que os transgêneros têm dentro do tribunal, dentro de um julgamento, o lugar onde de fato você está ali para ter justiça, sabe? Para ter direito de igualdade. Então, assim, é bizarro, mas eu estou adorando esse livro, eu tô adorando as problemáticas que a autora tá colocando dentro do livro. É realmente, assim, um livro para você se pensar, sabe? Realmente pensar no direito de existir, no seu direito de existir, no direito que o outro tem de existir. Tô adorando, gente. E aí, como eu falei, né, apesar de ser um thriller, a autora não foca só na acusação de homicídio, no julgamento que tá rolando durante a nossa leitura. Ela foca também na vida cotidiana da Erin, nos dramas que ela tem que passar, na vida pessoal dela. E isso torna a personagem muito real pra gente, sabe? A gente fica ali torcendo pra que as coisas na vida pessoal dela, no cotidiano dela, deem certo, pra que ela supere algumas inseguranças, alguns traumas, alguns dramas que ela tem, questões que ela ainda não resolveu consigo mesma. Então a gente fica ali querendo abraçar aquela personagem, porque ela é realmente uma pessoa muito real. É como se eu pudesse sair da minha casa e encontrar ela ali na esquina da minha rua, sabe? Então eu tô adorando essa construção de personagem, eu tô simplesmente apaixonada pela Erin. Ela é uma mulher muito forte, a gente vê isso aqui dentro do livro, porque ela já passou por diversas coisas, e ela tá, tipo assim, lutando por uma mulher que também é transgênero e que tá sendo totalmente desrespeitada, sabe? Anulada dentro de um julgamento, dentro da vida, de fato, assim, pela sociedade, por todo mundo. E aí a gente fica só admirando a Erin, porque ela é uma personagem incrível, gente, sério. E daí é isso que eu tenho pra comentar com vocês em relação à parte que eu estou, né? Eu tô na página 215, e aí agora falta bem pouquinho pra eu terminar, falta isso aqui. E daí quando eu terminar o livro eu volto pra comentar com vocês que de fato eu achei desse livro. Mas assim, gente, tô adorando a experiência. Não tava dando muita coisa por esse livro. Achei que seria também uma leitura mediana, 3 estrelas e meia. Mas pra mim até o momento está sendo 4 estrelas por enquanto. Vamos ver se o final ele dá uma, né,
um tchan aí eu aumento a nota. Espero que eu aumente a nota e não que eu diminua, mas vamos torcer, vamos ver aí o que vai rolar. Mas é isso, gente, tô adorando a experiência, é um thriller bem diferente, até porque são protagonistas transgêneros e é uma coisa que a gente não tá acostumada em ver em livros de thriller, em livros normais. Então, tô gostando muito das duas protagonistas, tô gostando muito de todos os personagens, pra ser bem sincera, são personagens muito palpáveis. Enfim, é isso, eu volto quando eu terminar o livro pra conversar mais com vocês. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Oi, gente, vim finalizar o vlog porque eu finalmente terminei de ler A Dor do Meu Segredo. E, gente, que thriller foi esse? Sério, trama. Não tava preparada. Comentar com vocês um pouquinho mais sobre este livro aqui. A gente vai ter uma promotora aqui, que é a Bárbara. Eu cheguei num ponto do nível que eu não sei se eu odeio ou se eu amo ela, porque às vezes ela faz umas coisas que são extremamente, assim, empáticas e tudo mais, e tem outras vezes que ela age como uma filha da puta. Esse é o termo, eu não posso colocar outro termo aqui a não ser filha da puta. Tipo, não parece a mesma pessoa, sabe? As coisas não se encaixam. E é basicamente isso que ela faz. Daí eu acho que eu fico com uma relação entre amor e ódio, assim, com essa personagem, porque eu entendo que tem pessoas que, né, tem essas coisas aí de agir às vezes de uma maneira boa e depois agir de uma maneira que vai contra a maneira boa que ela agiu e não dá pra entender, enfim. Tem uma coisa também que eu queria comentar com vocês em relação a este livro aqui, que tá bem no finalzinho aqui do livro já, e é em como às vezes a gente precisa agir de uma certa maneira apenas pela lei da sobrevivência, digamos assim. Isso é uma coisa muito ruim às vezes quando você para pra pensar, porque às vezes nem tudo que a gente faz de forma certa. Às vezes a gente precisa ter algumas atitudes um pouco, digamos, escrotas por conta da lei da selva, por conta de se eu não fizer isso eu não vou sobreviver. Basicamente é isso. Então, assim, eu não julgo, eu tento pelo menos não julgar as pessoas por certas atitudes que elas tomam quando eu sei o porquê delas terem tomado aquela atitude, sabe? E até porque tem aquela questão de, tipo, o fio estoura onde é mais fraco, sabe? Então, assim, sempre vai estourar do lado mais fraco e sempre quem tiver menos poder vai, né, ser culpado em várias situações, tanto cotidianas quanto profissionais, quanto pessoais e etc. É difícil você falar assim, ah, mas ela fez tal coisa e tal coisa errada. Errado é errado, certo é certo. Mas às vezes a gente faz coisas erradas, toma atitudes ruins pela lei da selva mesmo, porque se essa atitude não for tomada, talvez essa pessoa não sobreviva às consequências e etc. Então tento não julgar isso, e a autora ela mostra isso aqui nesse livro, né? E, gente, assim, pra finalizar o livro, esse final foi pra mim incrível. Foi um final bem diferente dos finais que eu estou acostumada em ler em thrillers. Foi um final que me surpreendeu. Não foi aquela coisa assim, meu Deus do céu, mas foi um final que a gente percebe que é um final possível, que é um final coerente com tudo que estava acontecendo ali, sabe? E aqui, gente, o que eu mais gostei desse livro foi as questões que a autora abordou nesse livro, porque ela não abordou só o fato do assassinato, só o fato de uma mulher prostituta de 19 anos, transgênero, estar sendo acusada. Lógico que esse é o principal foco do livro, né? Mas a gente tem uma linha aqui nesse livro que leva também para outros quesitos, como o racismo. Ele vai abordar muito o racismo nesse livro, principalmente o racismo dentro dos tribunais, dentro dos julgamentos, e também a questão de mulheres transgêneros sendo julgadas dentro desses mesmos tribunais, dentro desses mesmos julgamentos, e como juízes reagem a certas situações, sabe? A certas pessoas, a certos estilos de vida, a cores, a raça, enfim.
Então isso aqui é muito forte nesse livro aqui, né? E eu queria dizer que esse livro foi sim um livro 5 estrelas pra mim, não tem como eu não dar 5 estrelas pra esse livro. No final do livro, os personagens que esse livro traz, sabe? Essas pessoas tão palpáveis, tão reais, que a gente literalmente acha que a gente vai sair da nossa casa e pode conhecer uma pessoa que foi apresentada aqui dentro desse livro, sabe? Esse livro aqui não é só um livro de thriller de forma alguma, ele vai além disso, ele vai além do thriller, ele aborda assuntos extremamente importantes que a gente precisa conversar, que a gente precisa debater. Então, é um livro extremamente incrível, não tem como não dar 5 estrelas pra esse livro aqui. Eu acho que depois de O Impulso, esse livro aqui tá na linha, assim, de um dos melhores thrillers do ano que eu li até agora, depois de O Impulso. Esse livro ele tem uma crítica social muito forte mesmo, principalmente em relação às mulheres transgêneros, em relação a pessoas transexuais. Inclusive, a autora desse livro aqui é uma mulher transgênero, então ela sabe do que ela tá falando, ela tem experiência de vida pra falar sobre isso. E ela também é uma mulher transgênero que está ali dentro do tribunal, né, porque ela trabalha com isso. Então, gente, assim, só posso recomendar pra vocês esse livro aqui da Trama. Ele é um thriller psicológico, então ele é muito, assim, envolvente, ele te prende muito fácil. E também por ser um livro extremamente importante, com assuntos extremamente importantes. Se você gosta de thriller, eu tenho certeza que você vai amar esse livro aqui. Se você não gosta também de thriller, nunca leu ou quer ler, tem medo e não sabe por onde começar, eu super recomendo também A Dor do Meu Segredo pra vocês. Enfim, gente, eu vou deixar o link pra compra desse livro aqui na descrição. Lembrando que comprando com o meu link você me ajuda com uma pequena comissão. Não paga nada mais por isso, mas apoia meu trabalho aqui na internet, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog. E assim, leiam, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Se você é novo, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, já aproveita e já se inscreve, já ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que eu vou soltar por aqui. Amora. Lembrando que tem vídeo toda semana, tá? Às quintas-feiras, às 6 horas da tarde. Já aproveita também, já curte o vídeo que me ajuda na divulgação. Mega beijo pra vocês e tchau!